Então, meus nobres amigos e amigas, é chegada a hora de falarmos dos anos 90, uma época superestimada por quem vive de passado em nosso contexto, mas ainda relevante. Ela é interessante por conter uma espécie de história proibida e em constante apagamento e deleção nos Estados Unidos, movidos pelo chamado baixo clero de Jersey e as casas da ladainha, grupos oportunistas presentes na própria comunidade vampírica e que forjam guerras de narrativas, como veremos a partir da metade da década de 90. Mas, focalizando o início dos anos 90, já tínhamos estabelecidos na América do Norte e na Europa um circuito bastante amplo de instituições, eventos, hábitos e costumes da comunidade vampírica como um todo. O primeiro grande destaque literário da época foi a publicação do Livro dos Vampiros, Enciclopédia dos Mortos-Vivos, do autor J. Gordon Melton, uma das maiores iniciativas desse contexto antes da chegada da era da internet, propriamente dita. É a sua obra, por exemplo, que dará visibilidade à jovem autora Michelle Belanger e também à instituição da Temple of Vampire, mais visibilidade do que esta última viria a merecer. A década de 90 consolidou a comunidade vampírica como um fenômeno cultural estruturado, impulsionado por publicações e iniciativas que exploravam o vampirismo em suas múltiplas facetas. Em 1991, Michelle Belanger lançou a revista Shadow Dance, dedicada à cena vampírica, enquanto Rosemary Gilley publicou Vampires Among Us, em Nova York, despertando interesse e críticas por seu tom sensacionalista. Na Inglaterra, Phil M. White fundou a The Vampire Guild of Dorset, reunindo entusiastas e pesquisadores do vampirismo real, com um jornal Crimson, ainda ativo, focalizado em folclore e figuras obscuras. Outro grupo britânico, a Whitby Dracula Society, editava The Demeter. Em 1995, criou o evento Vamps and Tramps, que culminou no Dracula Centennial de 1997, em parceria com a guilda. É interessante que, mais ou menos nesse mesmo período, também teremos a publicação da obra Vamps and Tramps, da pesquisadora de Yale e ensaísta Camille Paglia, e tudo parece fazer algum sentido quando olhamos de longe, né? A Dracula Centennial celebrou os 100 anos da publicação do romance Drácula, de Bram Stoker, e foi um evento que aconteceu na década de uma grande febre midiática em torno do lançamento do filme do Francis Ford Coppola. Vocês podem imaginar a expressividade e a gravidade de tudo isso. O caso do vampiro de Highgate ressurge na década de 90 com a obra Beyond the Highgate Vampire, de David Farrant, e a reedição de Highgate Vampire, de Sean Manchester, reacendendo debates sobre aquele episódio curioso dos anos 80. Nos Estados Unidos, Carol Page lançou Bloodlust, Conversations with Real Vampires, em 1991, e o clássico Vampire and Vampirism, de Wright Dudley, foi relançado como History of Vampires. O The Count Dracula Fan Club abriu o Dracula Museum, em 1993, com uma coleção de artefatos de Bram Stoker e uma carta de Lord Byron negando a autoria de The Vampire. Com 5.000 associados e 13 subdivisões, incluindo a Dracula Press na Irlanda, o clube priorizou o aspecto histórico e artístico, mas ele não se conectava aos vampiros reais, preferindo os vampiros da prosa, da arte, da literatura, da dança e da ficção. A indústria do entretenimento capitalizou essa onda com Vampire the Masquerade, em 1991, um RPG inspirado pesadamente em Anne Rice e na estética gótica, que se tornou febre e gerou versões ao vivo, aproximando grupos da comunidade vampírica como Strange Blades, de New Jersey, desse movimento dos LARPs e live actions. Anne Rice, consagrada como ícone, viu sua biografia Prism in the Night and the Vampire Companion, escritas por Catherine Hansland, esgotarem nas livrarias rapidamente. Atualmente a obra pode ser lida em português graças à incansável editora Dark Side Books. Já Pop Z. Brady, com Lost Souls, em 1992, retratou uma cena vampírica, em certa parte, fiel na aparência, na atmosfera, mas terrivelmente fantasiosa e sexualizada em um grau impensável. No entanto, muito elogiada nas décadas posteriores pelo vocalista Jurk 69,
dos vampiros de Helsinki, The Six Nine Eyes, mas a obra de Pope Z. Brady ainda é pouco conhecida na América do Sul. Publicações da década de 90, como Onyx, The Literary Vampire Magazine, e Bloodlines, The Vampire Magazine, indicada por Dennis the Dark, elevaram o padrão com resenhas, contos e poesias. Bloodlines foi uma pioneira a usar redes BBS ainda em 93 e teve duração até 1995, reunindo pessoas para encontros, celebrações e compartilhando muito material cultural, fashionista e também de espiritualidade mística vampírica. Enquanto isso, o grupo Midnight to Midnight, liderado por Karen Dove, propunha vampiros humanizados, sem poderes sobrenaturais, e P.N. Arond cativava fãs com suas obras The Vampire Files, sobre o detetive vampiro Jack Fleming, sustentado por uma robusta rede de correspondência. Michel Belanger emerge nessa época dos anos 90 como figura central, ganhando o Joseph T. Clutter Memorial Poetry Award em 1992 por sua obra The Haunted, e fundando a International Society of Vampires. Seus romances, influenciados por Byron e Carl Jung, exploravam vampiros marginalizados, enquanto sua publicação, sua revista Shadow Dancer e sua recém-criada House Quepero, ali da década de 90, aprofundavam práticas energéticas e vampirismo real. Contudo, suas obras não ficcionais foram criticadas por inconsistência e por endossarem blood sports, acarretando risco de saúde e algumas situações complicadinhas para algumas pessoas. Os anos 90 marcaram a comunidade vampírica como um espaço de criatividade e reflexão, entrelaçando ficção, folclore e identidades reais, apesar de tensões com visões sensacionalistas ou perigosas. A ideia de profissionalização do contexto é bem marcante, mas há mais, muito mais, e é preciso passar à frente e não deixar ser esquecido quem literalmente deu sangue por tudo isso. A dinastia Sahasra está estabelecida em Nova York na década de 90 e tem muita história desse período para ser contada.